Depois de todas as curvas, mirantes e emoções ao longo da subida, finalmente chegamos ao topo da Serra do Rio do Rastro, onde fica o mirante principal, o mais alto e famoso de todos. Esse é o ponto que marca o fim da subida e, ao mesmo tempo, o ápice da experiência. Um lugar que mistura altitude, frio, natureza e aquela sensação de conquista difícil de explicar em palavras. No momento em que chegamos, tudo estava coberto por uma neblina densa, como se a serra quisesse manter sua beleza escondida por mais um tempo. A visibilidade era quase nula, o que dá uma sensação única de mistério, como se estivéssemos flutuando no meio das nuvens. Mas mesmo assim, o clima era de encantamento total. O frio apertava, e a diferença de temperatura entre o pé da serra e o topo era gritante, quase 10 graus a menos, reforçando ainda mais a sensação de estar em outro mundo. Para completar a recepção, tivemos uma visita especial. Os quatis, que são moradores frequentes do mirante. Eles aparecem sem avisar, circulam entre os visitantes e garantem momentos divertidos, principalmente para quem nunca viu esses bichinhos de perto. São curiosos, simpáticos e fazem parte da paisagem tanto quanto os cânions e as araucárias. Apesar da neblina que cobria tudo, a natureza nos surpreendeu. Como num presente, Deus nos abençoou com uma abertura rápida na cerração, revelando o cenário que tanto esperávamos ver. A vista completa da Serra do Rio do Rastro lá de cima. E que vista! As curvas lá embaixo formam um desenho quase irreal, como se estivéssemos diante de uma pintura viva. Os paredões verdes, as falésias, a estrada fininha no meio da imensidão da montanha, tudo ali diante dos nossos olhos, por alguns minutos mágicos. É um daqueles momentos que ficam guardados na memória para sempre. A sensação é de estar num roteiro de cinema, em um cenário que mistura drama, aventura e contemplação. Ao redor, turistas de todos os cantos do Brasil e até do mundo também estavam ali, compartilhando o mesmo silêncio admirado e a mesma alegria por terem a chance de presenciar aquele espetáculo natural. E não é à toa, a Serra do Rio do Rastro já foi considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Por isso, o mirante principal é quase um santuário para quem ama a estrada, natureza e paisagens de tirar o fôlego. Ele fica localizado em Bom Jardim da Serra, no topo da serra, a cerca de 1.421 metros de altitude. Nos dias mais frios, a temperatura pode cair abaixo de zero, e é comum que a serra seja interditada por segurança devido à geada intensa ou até mesmo neve, fenômeno que já foi registrado várias vezes nesse ponto. Isso transforma ainda mais a experiência. Em um mesmo dia, você pode sair do calor do litoral e chegar no topo com sensação térmica negativa, num contraste surreal. O mirante da Serra do Rio do Rastro não é só o fim da estrada, é o início de uma conexão com a natureza em sua forma mais bruta e ao mesmo tempo mais encantadora. É o tipo de lugar que nos faz refletir, agradecer e querer voltar. Depois de explorar o topo da serra, curtir o frio, ver os quatis, sentir a altitude e, por sorte, ainda pegar aquela janela mágica na neblina que revelou toda a grandiosidade da Serra do Rio do Rastro vista de cima, chegou a hora de descer. E descer essa serra é uma experiência totalmente diferente, tão intensa quanto a subida, talvez até mais. A neblina continuava presente e agora, com o carro voltando a descer pelas 284 curvas, tudo parecia ainda mais cinematográfico. A visibilidade era baixa e isso fazia cada curva ser uma surpresa. Você não vê o que vem pela frente, só enxerga poucos metros adiante. E aí está o segredo. A descida se transforma numa aventura sensorial, onde os olhos se esforçam, o coração acelera e a mente entra em estado de alerta, tudo em meio a uma das paisagens mais impressionantes do Brasil. É como se a natureza estivesse nos desafiando a desacelerar, a prestar atenção em cada detalhe. As árvores aparecem em silhuetas fantasmagóricas. A luz do dia fica difusa, filtrada por uma camada branca espessa. A cada curva, o cenário muda. Uma pedra coberta de musgo, uma cascata escorrendo entre as rochas, um carro surgindo do nada envolto em brumas e, em certos trechos, aquele silêncio que só a serra tem quebrado apenas pelo som dos freios, dos pássaros e do vento gelado. Mesmo com a neblina, é impossível não ficar maravilhado. A descida da Serra do Rio do Rastro é uma aula de conexão com o presente. Você não está apenas dirigindo. Tudo exige atenção. A estrada estreita,
Os precipícios ao lado, as curvas fechadas, o medo se mistura com a admiração, e o respeito pela natureza cresce a cada quilômetro. Há quem diga que a descida é mais desafiadora do que a subida, e talvez seja verdade, mas também é mais silenciosa, mais introspectiva. A sensação de ter vencido a serra, de ter chegado lá no alto e voltado com segurança, é recompensadora demais. É um tipo de viagem que fica marcada não apenas nas fotos, mas na alma. No caminho de volta, cada mirante agora aparece por outro ângulo. E mesmo já tendo passado por eles, tudo parece novo sob a neblina. Cada parada pode ser diferente da anterior, com luz, clima e sensações mudando a todo instante. A Serra do Rio do Rastro é assim, nunca é igual. Ela se transforma com o tempo, com o clima, com o olhar de quem passa por ela. E quando enfim você chega lá embaixo, de volta à cidade de Lauro Miller, bate aquela mistura de alívio e saudade. Dá vontade de subir de novo, de ver mais uma vez tudo lá de cima, de parar em cada mirante com calma, de respirar aquele ar frio e puro mais uma vez. Porque quem sobe e desce a Serra do Rio do Rastro entende que ela não é apenas uma estrada. É uma experiência completa. Uma jornada entre céu e terra, entre o agora e a eternidade. E mesmo com todas as curvas, com a neblina densa, com os desafios do trajeto, cada segundo vale a pena. É por isso que essa serra é tão amada, tão visitada, tão fotografada. E é por isso que, depois de enfrentá-la, você nunca mais será o mesmo.